Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia desta semana. E na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à rota realizada pelos imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Então, lá no capítulo 2 do livro de vocês, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre a origem das festas juninas que vieram lá dos imigrantes portugueses, não é? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade à rota realizada pelos imigrantes italianos, alemães, japoneses e haitianos, tá certo? Então, o que é que a gente sabe sobre os italianos, gente? Veja bem, acompanha aí na página 188. Então, os italianos, eles vieram de navio para o Brasil, né? Pelos portos do Rio de Janeiro e de Santos, em São Paulo. Então, o que é que a gente sabe sobre os italianos? Eles vieram em viagens que duravam até 40 dias de navio para chegar aqui ao Brasil e fixaram-se em todo o país, mas principalmente e inicialmente nos estados de Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, aqui na região sul. E eles praticavam a agricultura, principalmente o cultivo de milho e trigo, tá? E na região, no estado do Paraná, eles foram para plantar o café, tá? Aí vem dizendo mais um pouquinho no livro que por volta de 1901, eles foram para outros estados da região sudeste, como o estado de São Paulo, e representaram 90% da mão de obra da indústria. Então, nessa época, o Brasil estava crescendo, as indústrias estavam sendo formadas aqui no Brasil. E lá por volta de 1901, os italianos representavam 90% dessa mão de obra, ou seja, das pessoas que trabalhavam nessas indústrias aí, que surgiram no estado de São Paulo, tá certo? E em seguida, nessa mesma página, vocês têm uma atividade. Então, vamos ler esse texto aí junto com a tia Ju. Olha só. Ele traz aí um trechinho para que vocês realizem a leitura. É um trecho de uma carta enviada por um imigrante italiano em 1876 aos familiares deles que ficaram lá na Itália. Então, veja bem, acompanhe aqui a leitura. Ele diz assim, ó: a terra é fértil na colônia, há muitas árvores. Aqui, um homem que trabalha um mês alimenta uma família por um ano. A água e o ar são excelentes, como no nosso país. Então, aqui ele retrata, né, de como era o Brasil naquela época. E em seguida ele pergunta, que vocês vão responder agora, tá? Pausa o vídeo e responde. Por esse trecho, o que esse imigrante italiano achou do Brasil? E aí? O que a gente pode concluir? Qual a impressão que ele teve do Brasil? E aí? Escrevam aqui com as palavras de vocês, tá certo? Vamos estudar agora o próximo imigrante que veio aqui para o Brasil. Então, gente, os alemães também vieram para o Brasil nessa época, tá? Para trabalhar na agricultura e posteriormente na indústria. Então, eles vieram para o Brasil, fixaram-se principalmente aqui inicialmente na região sul, mas depois deslocaram-se para outros estados da região sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, eles inicialmente vieram para trabalhar na plantação do café e em outras práticas de agricultura também, e depois iniciaram o trabalho no processo de industrialização. Só lembrando, gente, que essas pessoas vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, tá certo? O Brasil estava crescendo, o Brasil estava se destacando lá nos países europeus. Havia-se muito falado Brasil, tá? Então, essas pessoas vieram para o Brasil para buscar melhores oportunidades de vida, melhores condições de vida, trabalhando aqui nas terras brasileiras, tá certo? E logo em seguida, a gente vai ver também sobre os japoneses, não é? Então, o que a gente sabe sobre os japoneses? Vamos acompanhar? Então, os japoneses, eles vieram para o Brasil, eles migraram para o Brasil entre 1930 e 1940, onde ocorreu o maior fluxo de imigração, tá certo? Então, os japoneses ficaram aqui conhecidos no Brasil pela sua grande habilidade na construção de ferrovias e rodovias, mas eles também trabalharam lá no cultivo do café, tá certo? Em seguida, lá na próxima página, nós temos falando um pouquinho sobre a migração dos haitianos. Então, o que a gente sabe sobre os haitianos, gente? Vamos lá.
Então, gente, os haitianos, eles representam o fluxo migratório mais recente no Brasil, que começou a acontecer por volta de 2010, tá certo? Devido a um desastre natural ocorrido nesse país. Então, começou a vir muitos haitianos para o Brasil. Acompanhe o vídeo que vai mostrar um pouquinho mais sobre isso. Vamos observar. Em janeiro de 2010, um terremoto devastou o Haiti, deixando cerca de 300 mil mortos e outros 300 mil feridos. Uma década depois, o país, que já era um dos mais pobres das Américas, ainda sofre com extrema pobreza e uma economia em recessão. É o exato momento da tragédia aqui. No dia 12 de janeiro, uma quinta-feira, a cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti, ficou coberta de poeira. O terremoto de magnitude 7 na escala Richter foi a cerca de 25 quilômetros da cidade, mas suficiente para ser considerado o quinto mais grave da história. Destruiu a maior parte de Porto Príncipe, incluindo o prédio do governo e a catedral. Deixou cerca de 300 mil mortos e foi seguido de uma crise humanitária que deixou 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Após a tragédia, o país passou por sucessivas crises. A ajuda humanitária das Nações Unidas, que veio em seguida, contribuiu para um surto de cólera 10 meses após o tremor. Milhares de pessoas foram afetadas pela doença. Mais de 9 mil morreram. Relatórios recentes também acusam soldados das missões de paz de terem abusado sexualmente de mais de 2 mil mulheres haitianas durante os anos em que estavam no país. O resultado, centenas de crianças abandonadas pelos pais. Uma década depois, a situação não é muito melhor. O país segue sendo o mais pobre das Américas. 60% da população tem renda menor que $2,40 por dia. E após anos com uma economia estagnada, o produto interno bruto do país decresceu em 2019, aprofundando a crise no pequeno país da América Central. Então, gente, vocês puderam observar aí no vídeo que esse desastre natural, esse terremoto ocorrido aí no Haiti, que é um país que fica localizado lá na América Central, causou uma instabilidade econômica para o país e várias consequências sociais, não é? Então, logo em seguida agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho esse gráfico que tem na página 190, onde ele vai falar sobre a quantidade de haitianos que pediram refúgio no Brasil. Observem. Então, olha só, gente, nesse gráfico aí da página 190, ele vai mostrar um pouquinho sobre as solicitações de refúgio feitas entre os anos de 2010 e 2017 pelos haitianos. Então, para poder se refugiar aqui no Brasil, eles precisam solicitar esse refúgio aqui para o Brasil, essa imigração para o Brasil. E aí a gente observa que no decorrer dos anos, a partir de 2010, esse número só cresceu, não é? Agora, por volta depois de 2015, houve um decréscimo, né? A gente observa aqui no gráfico que houve um decréscimo, caiu para 642, mas ainda aumentou lá por volta de 2017. Então, aí, o ano de maiores solicitações para se refugiar aqui no Brasil foi o ano de 2014, com cerca de 16.779 solicitações de refúgio aqui para o Brasil, tá bom? E em seguida, vocês, além da atividade que a tia explicou, que pediu para que vocês fizessem durante o vídeo, da página 188, que é bem tranquilo, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, mão na massa, lá na página 191, que pede para que vocês observem esse mapa daqui, que está bem claro, tá? Que mostra as principais rotas usadas pelos haitianos. Então, ele mostra aí o fluxo migratório de haitianos para o Brasil. Então, as rotas, os caminhos principais que eles utilizaram. Então, vocês vão observar com bastante atenção essas rotas, os países que estão destacados, tá bom? Além do Brasil aqui, a gente percebe que tem outros países destacados. Então, nós vamos observar. E a setinha vermelha aqui, ó, na legenda, as rotas migratórias, não é? E vão responder às questões 1 e 2.
Por quais países os haitianos passam antes de chegar ao Brasil? Vocês vão observar aqui no mapa. E a segunda questão, vocês vão marcar a alternativa correta, também diante da observação do mapa aqui, tá certo? Bem tranquilo. Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa aula. Não esqueçam de me enviar as atividades assim que estiverem prontas, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.